E aí, galera, aperta o cinto, bem-vindo a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você é seu motorista hoje. Nós vamos falar hoje sobre trabalho infantil. Realmente é tudo isso. A gente teve muito bafafá essa semana por causa desse assunto e talvez seja interessante a gente fazer uma reflexão sobre algumas coisas e esclarecer outras. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a frase que o nosso presidente citou, que o trabalho dignifica o homem. E apesar de alguns falarem que essa frase é bíblica, ela na verdade pertence ao Franklin, num contexto todo capitalista, e que foi relembrada por um sociólogo chamado Max Weber, que alguns confundem com Karl Marx por causa do Marx, eu acho, né? Que também criticou de certa forma algumas coisas do capitalismo e principalmente responsabilizou alguns nichos, né, evangélicos da época pelo crescimento do capitalismo, né? Então essa frase era uma forma de naturalizar o trabalho e talvez tentar convencer as pessoas de que é legal trabalhar para enriquecer alguém. E aí nesse contexto a gente tem uma frase parecida, que não é igual também, igual alguns falaram, que é o trabalho liberta, que é usada no portão de entrada de Auschwitz, que é um dos campos de concentração, um dos maiores campos de concentração da Segunda Guerra, onde morreram milhares de pessoas. E era usado como propaganda na época também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa naturalização da exploração e do trabalho, para não cair no risco de tratar esse tipo de situação como algo legal e natural, que não é, né? Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o trabalho, principalmente o trabalho braçal, o trabalho mais pesado, ele em várias culturas sempre teve uma conotação muito mais de escravidão, né? Tanto que era destinado a escravos mesmo, né? Em vários contextos a gente tem isso, muito forte inclusive, né? Então é com esse modelo novo de economia que a gente tem, não mais do ofício, né? De uma tradição ou profissão de família, é que a gente vai ter aí um contexto de trabalho em troca de dinheiro, né? Você vende sua mão de obra. E aí não interessa muito qual é a sua habilidade, desde que você faça o que eu preciso para me gerar dinheiro, né? E aí eu preciso que as pessoas aceitem isso, né? E uma forma de fazer isso é falando que o trabalho dignifica o homem. Afinal, se você trabalha, você é digno de ter as coisas e tudo mais, né? Então é muito perigoso essa fala, porque eu dou a entender que quem não trabalha é uma pessoa que não presta ou que não é digna de respeito e outras coisas, né? A segunda coisa que a gente precisa falar é com relação a uma relativização do trabalho que muitas pessoas fizeram na internet ao longo da semana e que é assustador, né? A gente vê uma mobilização de pessoas para defender trabalho, né? De crianças. Né? Porque quando eu era criança eu trabalhei no mercado da minha mãe, eu trabalhei no comércio do meu avô, eu vendia brigadeiro na minha escola para pagar aula de tênis. Isso não é trabalho, tá? Isso não é uma atividade obrigatória. Se você quisesse parar de fazer, você pararia. Se você tivesse que deixar de ir para uma aula de inglês ou natação, você podia. A gente está falando de crianças e nós temos no Brasil 2.800.000 crianças menores, né, de 5 a 17 anos trabalhando e algumas em regime de escravidão por causa de discursos como esse. E nós estamos falando de crianças que não têm escolha, que precisam ajudar a sustentar a sua família, que precisam ajudar a sustentar a casa, que não podem escolher entre estudar e trabalhar e tudo mais, que elas têm que trabalhar. E aí o presidente fez uma comparação muito perigosa, que era uma dicotomia burra até, né? De que a única opção para criança que não trabalha é droga, é crack.
né? E isso é errado, porque a obrigação do governo, inclusive, é de fornecer não só educação de qualidade para a criança, mas lazer, cultura e tudo mais, porque nessa época, nessa idade da criança, ela está desenvolvendo ainda algumas funções motoras e cognitivas. É a hora que ela tem para aprender, se desenvolver e tornar um cidadão com muitas habilidades. E aí eu preciso que essa criança estude, não que ela trabalhe. Eu preciso que ela aprenda. Ajudar em casa, ajudar a família não é trabalho, tá? Eu preciso também diferenciar isso, né? Inclusive é bom que eles ajudem, não que façam o serviço de casa, para que ele possa se desenvolver nesse contexto, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso quando eu falar que a criança que não trabalha vai usar drogas. Não, a criança que não trabalha, ela tem que estudar, ela tem que ter acesso à cultura, à música, à arte, a lazer, esportes, porque ela está em desenvolvimento ainda. Ela ainda não é um adulto, como o pessoal tratava durante a época da Revolução Industrial, que as crianças eram consideradas mini-adultos, e se eram mini-adultos tinham que trabalhar do mesmo jeito que os outros, né? A gente já passou dessa fase, a gente já tem vários estudos, vários estudiosos que mostram que a criança ela não pode passar grande parte da infância trabalhando nesse contexto, né? Que ela precisa se desenvolver e o trabalho vai impedir isso, que ela não é um mini adulto, que ela não está desenvolvida ainda, que ela precisa evoluir nesse contexto ainda, né? E a gente tem vários países evoluídos caminhando justamente na direção oposta, de sequer cogitar criança trabalhando, né? Então eu preciso entender essas diferenças para que eu não caia nesse lugar comum de relativizar trabalho escravo, infantil ou abuso de mão de obra infantil. A criança que trabalha porque ela não tem escolha é diferente do neném ou do filhinho da mamãe que trabalha no comércio, na loja ou em qualquer coisa da família para ganhar alguma coisa do titio ou do avô ou dos próprios pais. É diferente. Então eu preciso ter a consciência de que essa comparação ela é desonesta, ela é perigosa, ela é feia, né? Você falar que eu trabalhei na minha infância e isso não me fez mal nenhum. Aí você vai olhar, a pessoa ajudou em casa, ajudou na loja do pai. Isso não é trabalhar, querido. Isso não é largar a mão de ter lazer, de fazer as coisas que gosta por causa de um processo de trabalho, tá? Então, é mau caratismo até eu relativizar desse jeito, porque fica parecendo que a criança que trabalha porque é obrigada, ela não é alguém na vida porque ela não quer, né? Sendo que ela não tem escolha. E como é que eu posso esperar que ela seja um adulto melhor se ela não teve escolha durante a vida dela? Entende? Então é muito perigoso isso, né? Então nós não temos nas ciências humanas, sociais, né, nem médicas e biológicas, nada que sustente ou que justifique colocar crianças para trabalhar. E nós temos vários exemplos disso. Se você colocar no Google trabalho infantil, vocês vão ver um monte de fotos horríveis de crianças pequenas trabalhando, se matando, morrendo de trabalhar, se esgotando, e alguém ainda vem com esse discurso fajuto e merda de meritocracia para justificar esse tipo de coisa. Trabalho infantil não tem justificativa. Não tem como a gente falar que isso é legal, que isso é normal, que isso é natural. Tá certo? Obrigado pela carona, por estarem comigo, né? Mais uma vez de carona. Espero vocês semana que vem. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação de quando sai vídeo novo. E a gente se vê por aí.